Eles não levantam a voz, não ameaçam, não se impõem. Mesmo assim, ao final da conversa, é você quem sai culpado, confuso ou emocionalmente drenado. Isso não acontece por acaso. Eric Berne mostrou que muitas relações funcionam como jogos psicológicos invisíveis, onde o objetivo nunca é resolver, é provocar reação. Neste vídeo, você vai aprender a identificar o jogo no momento em que ele começa. Entender por que certas pessoas sempre puxam você e sem perder o controle emocional. Depois disso, você nunca mais entra em uma conversa do mesmo jeito. Todo jogo psicológico começa da mesma forma, com algo que parece inofensivo, uma frase simples, um comentário aparentemente neutro. Um pedido que soa razoável demais para ser recusado. É nesse ponto que a maioria das pessoas se engana, porque espera que manipulação venha na forma de agressão direta, pressão explícita ou autoridade imposta. Mas os jogos descritos por Eric Berne não funcionam assim. Eles começam como convites silenciosos, um olhar, um tom de voz, uma pergunta que já carrega uma necessidade súbita de se explicar, de se justificar, de se defender. Ainda não há conflito aberto, ainda não há ataque, mas algo já foi ativado. O jogo começa quando você responde a partir do estado emocional errado, sem perceber que aceitou participar de uma dinâmica que não foi criada para resolver nada, apenas para repetir um padrão. Eric Berne chamava isso de transação oculta. Na superfície, duas pessoas parecem trocar informações normais, mas por baixo ocorre outra conversa, emocional, não verbalizada, extremamente estratégica. Por exemplo, alguém diz: "Só estou tentando te ajudar." Pode ser disfarçado, colocando o outro na posição de incapaz. Quando você reage tentando provar que é competente, já entrou no jogo. Outro exemplo clássico: a pessoa que sempre sofre, sempre é injustiçada, sempre é mal compreendida. Ela não pede ajuda diretamente. Ela cria um cenário onde o outro se sente obrigado a salvar, consolar ou assumir responsabilidades que não são suas. O jogo não está no que é dito, mas no efeito previsível que aquilo causa em você. E todo jogo psicológico tem 3 elementos fixos: um papel inicial, uma sequência previsível de respostas e um final que nunca resolve o problema, apenas Jogos psicológicos só funcionam com cooperação. Isso não significa culpa consciente, mas participação emocional. O manipulador não controla você. Ele provoca uma resposta que já existe dentro de você. Culpa, medo de rejeição, necessidade de aprovação, dificuldade de sustentar silêncio. Quando você tenta explicar demais, justificar demais ou reagir emocionalmente, está alimentando o jogo. A grande armadilha é acreditar que o jogo será desmontado com lógica, argumentos ou boa intenção. Não será. Porque o objetivo nunca foi entendimento, foi vantagem psicológica. Enquanto você tenta moral, confirmação de que o mundo é injusto ou de que os outros sempre falham. O erro comum é lutar dentro do tabuleiro que o outro montou. E todo jogo é desenhado para que você perca se seguir as regras implícitas. Expor um jogo psicológico não começa confrontando a pessoa, começa recusando o convite invisível. Isso exige algo que poucos praticam: responder a partir do estado adulto, não do emocional ativado. Silêncios estratégicos, respostas neutras, falas que não alimentam a narrativa do outro. Quando você não entrega a reação esperada, o jogo perde força. Não porque a pessoa aprendeu,
confortável. Observe menos o que está sendo dito e mais o que estão tentando provocar em você. Essa mudança de foco altera completamente a dinâmica. E no próximo passo, você vai entender por que algumas pessoas insistem tanto em repetir os mesmos jogos, mesmo quando parecem sempre sair machucadas. Existe um tipo de jogo psicológico que confunde até pessoas experientes. Aquele em que quem controla parece fraco, não grita, não ameaça, não se impõe. Pelo contrário, sofre, reclama, se diz cansado, injustiçado ou incompreendido. À primeira vista, essa pessoa parece apenas alguém passando por dificuldades eficazes de controle psicológico. O desconforto surge quando você percebe que sempre que está perto dessa pessoa, algo se repete. Você se sente responsável, pressionado a ajudar, culpado por dizer não. Não houve pedido direto, não houve exigência clara. Ainda assim, você se vê preso a uma obrigação invisível. Esse é o início do jogo. Na análise transacional, esse padrão aparece com frequência nos jogos em que a pessoa assume o papel de criança indefesa, enquanto empurra o outro para o papel de pai salvador. A frase "ninguém nunca me ajuda" não é apenas um desabafo. Se completa. Curiosamente, nada se resolve. A pessoa continua sofrendo, continua reclamando, continua precisando. O ganho oculto está justamente aí. Ao permanecer na posição de vítima, ela nunca precisa mudar, decidir ou assumir riscos. Quem joga esse jogo não quer sair do problema. Quer confirmar a narrativa de que o mundo falha com ela. E quem cai nessa dinâmica sente exaustão emocional, frustração e muitas vezes raiva de si mesmo por continuar ajudando sem retorno. A reviravolta desconfortável é esta: a vítima não é passiva. Ela age de forma estratégica, ainda que inconsciente. Para si e para os outros, que é incapaz sem ajuda. E quanto mais incapaz parece, mais poder ganha sobre quem se sente responsável. O erro mais comum é tentar acordar essa pessoa com lógica ou conselhos duros. Isso só reforça o jogo, porque o verdadeiro objetivo não é melhorar, é manter o papel. Quando você percebe que está sempre entrando como salvador, precisa admitir algo difícil. Você também está ganhando algo ali. Talvez a sensação de ser necessário. Talvez a identidade de bom, forte ou justo. É nesse ponto que o jogo se sustenta. Expor esse jogo não significa acusar alguém mas exige maturidade emocional, parar de resolver o que não foi pedido e não assumir responsabilidades que não são suas. Respostas adultas são diretas, curtas e sem carga emocional excessiva. Quando você devolve a responsabilidade à pessoa, o jogo perde sustentação. Não porque ela entendeu, mas porque o tabuleiro mudou. Esse movimento costuma gerar desconforto imediato, silêncio, irritação ou tentativa de culpa. Isso é sinal de que você tocou no núcleo do jogo. E no próximo passo, você vai entender por que algumas pessoas reagem com agressividade quando perdem esse tipo de controle psicológico. Existe um momento aparentemente racional ou até cordial se torna ríspida. A pessoa interrompe, ironiza, levanta a voz ou reage com impaciência súbita. Para a maioria, isso parece sinal de força, domínio ou personalidade forte. Mas na lógica de Eric Berne, esse tipo de agressividade quase nunca é poder, é defesa. Algo foi tocado, um limite implícito foi ameaçado, e o jogo entra em uma fase mais explícita.
O desconforto surge quando você percebe que sempre que se aproxima de um ponto sensível, a reação emocional do outro cresce de forma desproporcional. Na análise transacional, esse padrão ocorre quando o Estado ridicularizar ou impor regras morais. Frases como "você sempre exagera", "isso é coisa da sua cabeça" ou "já devia saber como as coisas funcionam" não são argumentos, são movimentos de jogo. O objetivo é empurrar o outro para o estado de criança submissa ou rebelde, onde a resposta deixa de ser racional. Quando você reage tentando se defender, justificar ou atacar de volta, o jogo se fecha. A agressividade cria uma hierarquia emocional onde um fala de cima e o outro responde de baixo. E mais uma vez, nada se resolve. Apenas se confirma quem manda e quem reage. A controla precisa provocar medo, culpa ou confusão para manter a vantagem. O erro mais comum é confrontar esse comportamento no calor da emoção. Isso só fortalece o pai crítico. O ponto invisível é que, muitas vezes, essa agressividade aparece exatamente quando você começa a responder com clareza, limites ou neutralidade. Ou seja, quando sai do papel esperado. A reação exagerada não é prova de que você está errado. É sinal de que algo mudou na dinâmica. O jogo exige submissão emocional. Sem ela, a estrutura começa a ruir. Expor esse tipo de jogo exige frieza, não no sentido de indiferença, e apenas quando houver conteúdo real. Silêncio, pausas e respostas curtas devolvem a conversa ao estado adulto. Quando a agressividade não encontra eco emocional, ela perde função. Muitas pessoas recuam, outras tentam mudar de estratégia. Ambas as reações indicam que o jogo foi interrompido. E no próximo passo, você vai compreender por que alguns jogos só existem dentro de relações longas e como eles se tornam invisíveis com o tempo. Há jogos psicológicos que não machucam pela agressividade, mas pela confusão constante. Conversas que começam simples e terminam nebulosas. Acordos que parecem claros num dia. Agem como se você estivesse exagerando. Esse tipo de jogo não cria conflito direto, cria desorientação. E quanto mais você tenta entender, mais se perde. Eric Berne observou que a confusão é uma das ferramentas mais eficazes de controle psicológico, porque coloca o outro em estado de dúvida permanente. Quando você não sabe exatamente onde pisa, começa a andar com cuidado excessivo. E quem anda com cuidado demais, cede mais do que percebe. Na análise transacional, esse jogo acontece quando as transações mudam constantemente de nível. Uma pessoa fala como adulto, reage como criança e cobra como pai. Tudo na mesma interação. Você tenta esclarecer, ela muda o foco, relativiza ou diz que não foi bem assim. O efeito é previsível. Você começa a duvidar da própria percepção. Esse jogo é poderoso porque não precisa de ataques explícitos. Ele se sustenta na instabilidade. Quem joga, mantém controle porque nunca se compromete totalmente com uma posição. Sempre há uma saída emocional, confusão, ambiguidade ou silêncio estratégico. E o outro fica preso tentando alinhar algo que nunca foi feito para ser alinhado. A virada desconfortável é perceber que clareza ameaça esse tipo de jogo. Por isso, ela é evitada. Acreditando que, se for claro o suficiente, o problema acaba. Não acaba. Porque o jogo não é falta de entendimento, é excesso de ambiguidade proposital. Quanto mais você tenta organizar, mais energia entrega. Quem joga se alimenta do seu esforço.
O verdadeiro sinal de que você está lidando com esse jogo não é o que a pessoa diz, mas o efeito contínuo, sensação de estar sempre errado, sempre devendo algo, sempre quase entendendo. Isso não é comunicação falha, é estrutura psicológica. Expor o jogo da confusão exige um movimento simples e radical. Parar de buscar coerência onde ela não é oferecida. Não negociar versões emocionais. Quando você responde apenas ao que foi claramente dito e feito, o jogo perde espaço. Muitas vezes, a pessoa reage tentando trazer emoção de volta. Culpa, drama, vitimização. Esse é o último recurso. Se você sustenta a clareza sem agressividade, a confusão deixa de funcionar. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos só aparecem quando você começa a crescer, evoluir ou mudar de posição na relação. Alguns jogos psicológicos não surgem no conflito, na carência ou na fraqueza. Eles aparecem quando você começa a crescer, quando se torna mais simples. Relações mudam de tom. Comentários que antes eram neutros ganham ironia. Apoios que antes pareciam genuínos passam a vir acompanhados de ressalvas. Pequenas críticas surgem disfarçadas de preocupação. O desconforto é sutil, mas constante. Você sente que algo mudou, embora nada explícito tenha sido dito. Eric Berne observou que muitos jogos só são ativados quando o equilíbrio psicológico da relação é ameaçado, e crescimento é uma ameaça direta para quem depende do seu antigo papel. Na análise transacional, esse tipo de jogo aparece quando alguém tenta puxar você de volta ao papel que sempre ocupou. Cria tensão. Frases como "você está diferente", "não sei se isso é para você", ou "cuidado para não se perder", parecem conselhos, mas carregam uma mensagem oculta. Volte ao lugar onde eu me sinto confortável. O jogo aqui não é impedir diretamente seu avanço, mas gerar dúvida interna. Quando você começa a questionar sua própria evolução, o controle já está em andamento. Quem joga mantém o poder ao minar sua confiança, não ao enfrentá-la abertamente. A virada difícil de aceitar é esta: nem toda resistência ao seu crescimento vem de inveja consciente. Muitas vezes vem do medo inconsciente. Todos estão dispostos a isso. O erro comum é tentar tranquilizar, explicar demais ou provar que continua o mesmo. Esse esforço alimenta o jogo, porque reafirma que o outro ainda tem poder de validação sobre você. O crescimento verdadeiro desorganiza jogos antigos. E toda tentativa de te puxar para trás, mesmo disfarçada de cuidado, é um movimento para restaurar um equilíbrio que só funcionava quando você era menor do que podia ser. Expor esse jogo não exige confronto, mas consistência. O passo prático é manter suas decisões e limites sem entrar em justificativas emocionais prolongadas. Quem o jogo perde sustentação. Algumas relações se ajustam, outras se revelam baseadas apenas no papel antigo. Essa distinção é inevitável e necessária. No próximo passo, você vai entender por que certos jogos psicológicos só se mantêm enquanto você evita conflito, e como o medo de desagradar sustenta dinâmicas que te enfraquecem silenciosamente. Existem jogos psicológicos que não precisam de agressividade, vitimização ou confusão. Eles se sustentam em algo ainda mais silencioso: o medo de desagradar. Pessoas que evitam conflitos acreditam que estão sendo maduras, equilibradas. Recorrentes.
Você engole comentários atravessados, cede em pequenos limites, deixa passar decisões que te incomodam. Não porque concorda, mas porque não vale a pena discutir. O problema é que, nesse tipo de jogo, cada silêncio vira um acordo implícito. E cada acordo implícito fortalece quem testa limites sem nunca verbalizar o ataque. Na lógica da análise transacional, esse jogo se estrutura quando uma pessoa percebe que o outro recuará para manter a paz. Não há ordens diretas, há sugestões, não há exigências, há expectativas não ditas. Quem joga lança pequenas provocações. Se você não reage, com o tempo, você começa a sentir que está sempre se adaptando, sempre cedendo, sempre entendendo. O estado do ego ativado aqui é o da criança adaptada, que prioriza a aceitação e evita a rejeição. E quem percebe isso, aprende rapidamente que não precisa confrontar. Basta pressionar o suficiente para que você se ajuste sozinho. A reviravolta desconfortável é perceber que evitar conflito não mantém relações saudáveis, mantém jogos. O erro comum é acreditar que o outro vai perceber ou vai se tocar. Não vai, porque o sistema está funcionando. Quem se beneficia do seu silêncio pode encontrar surpresa, resistência ou até indignação. Não porque você está errado, mas porque quebrou um acordo invisível que vinha sendo respeitado há muito tempo. O jogo depende da sua previsibilidade emocional. Quando você começa a sair dela, a estrutura treme. Expor esse jogo exige algo simples e difícil: tornar visível o que sempre foi evitado. O passo prático aqui é começar a nomear limites em situações pequenas, sem carga emocional excessiva. Não é briga, é clareza. Quem está acostumado a avançar sem resistência, reage quando encontra um limite calmo e firme. Às vezes recua, às vezes dar suas respostas. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos se tornam ciclos intermináveis e como eles se mantêm mesmo quando todos estão insatisfeitos. Um dos aspectos mais perturbadores dos jogos psicológicos é a sensação de repetição. Muda a pessoa, muda o contexto, mas o final é sempre parecido. Você se envolve, tenta ajudar, se explica, cede, se desgasta e termina com a mesma frustração. Esse padrão não é azar nem coincidência. Eric Berne chamava isso de roteiro psicológico, um conjunto de expectativas internas aprendidos cedo. Quando você percebe que certos tipos de pessoas sempre encontram espaço na sua vida. E isso não acontece por acaso. Na análise transacional, o roteiro de vida funciona como um mapa invisível. Ele orienta quais papéis você assume com facilidade: o salvador, o compreensivo, o forte, o silencioso, o responsável. Jogos psicológicos se encaixam perfeitamente nesses papéis. Quem joga reconhece, mesmo sem perceber, quem responde do jeito esperado. Não é uma escolha consciente, é compatibilidade psicológica. Quando alguém ativa seu papel habitual, você reage quase automaticamente. E quanto mais automaticamente, o outro raramente resolve. O jogo não está apenas entre duas pessoas, está dentro do roteiro que você aprendeu a seguir. A virada mais difícil de aceitar é que você não entra nos jogos só porque o outro é manipulador. Você entra porque aquele papel te é familiar. Há ganhos ocultos, identidade, previsibilidade, senso de valor. Mesmo o sofrimento pode ser conhecido, e o conhecido é confortável. O erro comum é tentar mudar apenas o comportamento externo, sem questionar o papel interno.
Isso gera recaídas. Você promete que será diferente, mas reage do mesmo jeito quando o jogo começa, porque o roteiro continua. Eram exatamente nesse ponto cego. Expor esse nível do jogo exige um passo mais profundo. Observar seu próprio padrão antes de observar o do outro. O passo prático aqui é identificar qual papel você assume com mais frequência e qual emoção costuma aparecer no final das interações. Cansaço, culpa, raiva contida, frustração. Esse final recorrente é a assinatura do seu roteiro. Quando você começa a reconhecer o papel antes de entrar nele, surge espaço para a escolha. Pequeno no início, mas real. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos... Nem todo jogo psicológico precisa de outra pessoa para começar. Alguns se ativam antes mesmo da conversa existir. Um pensamento automático, uma antecipação negativa, uma culpa que surge sem ser provocada. Você se prepara para explicar, se defender ou ceder antes que qualquer ataque real aconteça. Eric Berne observou que quando o roteiro de vida está bem instalado, o jogo passa a funcionar internamente. Você assume o papel de acusador e acusado ao mesmo tempo. E quanto mais esse jogo interno se repete, menos o mundo externo precisa fazer esforço para te colocar nas mesmas posições de sempre. Disfuncional. O pai crítico interno julga, cobra, pressiona. A criança adaptada interna tenta agradar, evitar erro, não incomodar. O adulto, que deveria mediar a realidade, fica abafado. O resultado é um diálogo interno constante que drena a energia. Não devia ter dito isso. Era melhor ter ficado quieto. Se eu não fizer, vão pensar mal de mim. Esse jogo interno prepara o terreno para jogos externos. Quando alguém sugere culpa, você já está pronto para senti-la. Quando alguém cobra, você já se antecipa. O jogo parece vir de fora, mas foi ensaiado por dentro. A reviravolta desconfortável. O erro comum é tentar se defender apenas do comportamento externo, sem tocar o diálogo interno que sustenta a reação. Isso gera desgaste constante. Você vence algumas discussões, mas continua exausto. Porque o verdadeiro jogo não foi interrompido. Ele apenas mudou de cenário. Enquanto o pai crítico interno continuar ativo e sem questionamento, qualquer interação vira potencial ameaça. O jogo se torna automático, rápido e silencioso. E justamente por isso, difícil de perceber. Expor esse jogo começa com um gesto simples e profundo. Ouvir o próprio diálogo interno como se fosse de outra pessoa. Ou catastróficos. Nesse momento, o adulto precisa entrar não para brigar, mas para checar fatos. O que é real, o que é antecipação, o que é hábito. Quando o jogo interno perde força, os jogos externos também enfraquecem, porque você deixa de oferecer a reação pronta que eles exigem. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos só terminam quando alguém aceita perder. E por que isso, paradoxalmente, é uma vitória. Há jogos psicológicos que não precisam de pressão constante. Eles se mantêm vivos apenas pela ameaça implícita da perda. Perder a relação, perder a aprovação. Sutil, um silêncio prolongado, uma mudança de humor. O outro sente imediatamente o alerta interno. Algo está em risco. Eric Berne observou que, quando o medo de perder é ativado, o estado adulto enfraquece e respostas emocionais automáticas assumem o controle. A pessoa começa a agir para preservar o vínculo,
mesmo que isso signifique abrir mão de si. Na análise transacional, esse jogo aparece quando alguém ocupa, consciente ou inconscientemente, a posição de fonte de validação. Não é necessário dizer, se você fizer isso, eu vou embora. O jogo funciona porque a possibilidade já está instalada. Cria instabilidade emocional. Quem está do outro lado passa a ajustar comportamento, tom, decisões, tudo para restaurar a sensação de segurança. O ganho oculto de quem joga é controle sem confronto. E o custo de quem entra no jogo é alto. Ansiedade, hipervigilância emocional e perda progressiva de autonomia. A virada difícil de aceitar é que o medo de perder muitas vezes sustenta relações que já não são seguras. O erro comum é confundir vínculo com dependência emocional. Quando você precisa agir de determinada forma para não ser abandonado, o jogo já está em curso, e quanto mais você tenta garantir a permanência e passa a usá-lo como alavanca. O silêncio vira punição, a distância vira ameaça, tudo sem precisar declarar nada. Expor esse jogo exige um movimento interno poderoso, aceitar a possibilidade de perda. O passo prático aqui é simples, mas exige coragem, manter suas decisões mesmo diante do desconforto emocional do outro. Não é frieza, é integridade. Quando você demonstra que não negocia quem é para manter vínculos, o jogo perde força. Algumas relações se ajustam em bases mais saudáveis, outras se desfazem. Ambos os resultados são reveladores. E no próximo passo, você vai entender por quê. Há jogos psicológicos em que aparentemente você vence. A conversa termina a seu favor. O outro recua. Você tem razão. Ainda assim, algo permanece errado. Um cansaço silencioso, uma sensação de vazio ou a percepção de que em pouco tempo tudo se repetirá. Eric Berne foi direto ao afirmar que nos jogos psicológicos o verdadeiro problema não é perder ou ganhar, é continuar jogando. Quando o jogo termina com vencedores e vencidos, mas nada muda, o ciclo se mantém intacto. E quem acredita que venceu, muitas vezes apenas aceitou jogar mais uma rodada. Na análise transacional, isso acontece quando o jogo identidade. Mesmo quando você ganha a discussão, pode ter reforçado um papel antigo. O forte, o racional, o que aguenta tudo. O outro, mesmo derrotado momentaneamente, confirma sua narrativa interna. Ninguém me entende. As pessoas são duras. O mundo é injusto. Ambos saem com algo, e por isso o jogo se repete. Esse tipo de dinâmica é traiçoeiro porque cria a ilusão de resolução, mas resolução verdadeira não deixa restos emocionais. Jogos sempre deixam. A virada desconfortável é perceber que algumas vitórias custam mais do que parecem. O erro comum é medir sucesso. Impôs limites, mas continua emocionalmente preso à dinâmica. O jogo segue vivo enquanto houver necessidade de provar, corrigir ou vencer o outro. Quem joga conta com isso. Mesmo quando perde, sabe que o outro continuará engajado. E enquanto houver engajamento emocional, o jogo respira. O silêncio, a retirada consciente e a mudança de padrão são muito mais ameaçadores do que qualquer argumento bem construído. Expor esse jogo exige redefinir o que é vitória. O passo prático aqui é observar o efeito emocional posterior às interações. Se há desgaste, ruminação ou necessidade não aumentar a habilidade argumentativa. Quando você para de precisar ganhar, o jogo perde sentido.
E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos só sobrevivem enquanto você acredita que precisa resolvê-los. Alguns jogos psicológicos não se sustentam no ataque, no medo ou na culpa, mas em algo aparentemente virtuoso, a necessidade de explicar. Você sente que, se conseguir se expressar melhor, organizar melhor as palavras ou trazer o argumento certo, tudo finalmente se resolverá. Esse jogo começa de forma sutil. A pessoa diz que não entendeu, que detalha mais, e ainda assim a compreensão nunca chega. Eric Berne observou que, quando a explicação vira requisito constante, não estamos mais diante de um problema de comunicação, mas de um jogo psicológico ativo. Na análise transacional, esse jogo acontece quando o outro se posiciona como adulto confuso, mas reage como criança resistente. Ele pede clareza, mas não quer assimilação. Cada nova explicação abre espaço para mais questionamentos, mais desvios, mais exigências. O efeito é previsível. Você começa a duvidar da própria capacidade de se expressar. Passa a revisar mentalmente. É manter você em estado de esforço contínuo, enquanto ele permanece confortável na posição de quem nunca entendeu o suficiente. O jogo não termina porque não foi feito para terminar. A virada desconfortável é aceitar que nem toda falta de entendimento é real. O erro comum é assumir que, se o outro não entendeu, a responsabilidade é sua. Mas em muitos jogos, a incompreensão é estratégica, consciente ou não. Enquanto você explica, o foco permanece em você. O outro não precisa se posicionar, decidir ou assumir nada. E mais, quanto mais você se esforça, mais valida a ideia de que não garante acordo, e que insistir pode ser exatamente o que sustenta o jogo. Expor esse jogo exige um limite simples e firme. Parar de explicar além do necessário. O passo prático aqui é observar quantas vezes você já disse essencialmente a mesma coisa. Se o entendimento não veio, insistir não ajudará. Respostas adultas são completas, mas não infinitas. Quando você encerra a explicação e mantém a decisão, o jogo perde combustível. Alguns reagem com frustração. Outros tentam reabrir a conversa. Ambos os sinais indicam que a dinâmica foi exposta. E no próximo passo, você vai entender. Alguns jogos psicológicos não precisam de pressão imediata. Eles se constroem ao longo do tempo, silenciosamente, como uma conta que ninguém mostra, mas que sempre aparece no momento mais conveniente. Você sente que deve algo. Não sabe exatamente o que, nem quando contraiu essa dívida, mas ela está ali. Um favor antigo, um apoio em um momento difícil, uma ajuda que nunca foi formalmente cobrada, até agora. Eric Berne observou que a dívida emocional é uma das formas mais eficazes de controle, porque não exige ordens nem ameaças, basta ativar a sensação de obrigação. Na análise transacional, mas registra internamente cada gesto. Em algum momento, esse crédito é cobrado, muitas vezes de forma indireta. Frases como, depois de tudo que fiz por você, ou eu nunca te pediria isso se não fosse importante, funcionam como gatilhos imediatos de culpa. Quem está do outro lado sente dificuldade em recusar, mesmo quando o pedido ultrapassa limites pessoais. O jogo se sustenta porque a ajuda nunca foi gratuita. Ela sempre esteve vinculada a uma expectativa futura. A virada desconfortável é perceber que a ajuda usada como moeda deixa de ser cuidado e vira controle.
O erro comum é tentar pagar a dívida. Não se encerra, porque o jogo depende da manutenção da obrigação. Cada nova concessão reforça a narrativa de que você deve algo. Quem joga não busca equilíbrio, busca vantagem contínua. E quanto mais você tenta compensar, mais preso fica ao papel de devedor emocional. Expor esse jogo exige redefinir o significado de ajuda. O passo prático aqui é simples e firme: separar gratidão de submissão. Reconhecer o que foi recebido não implica abrir mão de limites no presente. Quando você recusa um pedido injusto sem se justificar excessivamente, o jogo se revela. Pode surgir ressentimento. Nunca foi neutra. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos só funcionam enquanto você tenta ser justo com quem não joga de forma justa. Alguns dos jogos psicológicos mais difíceis de identificar são aqueles que se apresentam como virtude. A pessoa não parece manipuladora, agressiva ou confusa. Ela parece correta, fala em valores, princípios, ética e responsabilidade. Questioná-la gera desconforto, porque parece que você está indo contra o bem. Eric Berne observou que a moral pode se transformar em um instrumento de controle, quando deixa de ser um guia interno. O jogo começa quando você sente que precisa se justificar moralmente para existir na relação. Na análise transacional, esse jogo se manifesta quando o pai crítico moralizador assume o comando. A pessoa define o que é certo, justo ou aceitável e espera adesão. Frases como "isso não se faz", "pessoas maduras não agem assim", ou "se você tivesse caráter", não buscam diálogo, buscam submissão emocional. O outro é empurrado para a posição de criança culpada, tentando provar que não é ruim, egoísta ou imoral. O jogo é poderoso porque se apoia em valores socialmente aceitos. Acusações implícitas. A virada desconfortável é perceber que moralidade usada como arma não é ética, é controle. O erro comum é tentar discutir valores ou provar que também é uma boa pessoa. Isso alimenta o jogo, porque reforça a hierarquia moral. Quem joga não quer debate, quer posição superior. Quanto mais você tenta se justificar, mais aceita a regra implícita de que precisa de aprovação ética do outro. O jogo se mantém enquanto você aceita esse tribunal invisível. Quando você sai dele, a moral perde força como instrumento de pressão. Expor esse jogo exige uma postura. Responder a acusações morais com defesa emocional. Respostas adultas reconhecem diferenças sem pedir absolvição. Quando você se recusa a entrar no campo moral imposto, o jogo se revela. Pode surgir indignação, tentativa de humilhação ou afastamento. Esses sinais mostram que o controle dependia da sua culpa. E no próximo passo, você vai entender por que alguns jogos psicológicos só se mantêm enquanto você acredita que precisa ser compreendido para ser válido. Existe um jogo psicológico que se disfarça de algo nobre, o desejo profundo de ser compreendido. Você sente que tudo se resolveria. Essa expectativa cria esperança, e a esperança sustenta o jogo. Eric Berne observou que muitos jogos não se mantêm pela agressão, mas pela promessa implícita de reconhecimento futuro. Enquanto você acredita que a compreensão virá, permanece investido. O jogo começa quando ser compreendido se torna uma condição para você se posicionar ou seguir adiante.
Na análise transacional, esse jogo aparece quando a pessoa exige compreensão antes de aceitar limites, decisões ou encerramentos. Ela diz que precisa entender melhor, ouvir tudo, ver o seu lado. A primeira vista, mas na prática, você explica, contextualiza, revisita o passado e nada muda. O ganho oculto de quem joga é manter o vínculo ativo sem assumir responsabilidade. Enquanto você tenta ser entendido, o outro evita escolher, perder ou mudar. O jogo não está na conversa, mas no adiamento constante do desfecho. A virada desconfortável é aceitar que compreensão não é pré-requisito para respeito. O erro comum é acreditar que, sem entendimento mútuo, não é legítimo agir. Isso entrega poder ao outro. Quem joga percebe rapidamente essa necessidade e a utiliza como trava psicológica. Cada nova explicação gera você acredita que precisa convencer o outro da validade da sua experiência. Quando essa crença cai, o jogo perde seu último argumento. Expor esse jogo exige um gesto claro, agir mesmo sem compreensão plena do outro. O passo prático aqui é estabelecer limites e decisões sem exigir concordância emocional. Você pode explicar uma vez, não indefinidamente. Quando você age a partir do adulto, sem buscar validação contínua, o jogo se encerra. Algumas pessoas reagem com frustração ou acusam você de frieza. Isso confirma que a compreensão era uma moeda de controle. E no próximo passo, você verá como todos observar todos os jogos psicológicos, surge uma pergunta inevitável. Por que eles continuam existindo mesmo quando já foram identificados? A resposta não está no outro, mas no vínculo com o próprio jogo. Eric Berne foi claro ao afirmar que o último e mais resistente jogo é permanecer no tabuleiro. Mesmo quando você reconhece a dinâmica, algo ainda puxa você de volta. Hábito, identidade, medo do vazio que surge quando o jogo termina. O desconforto não vem apenas da relação, vem da possibilidade de não haver mais o jogo que organizava aquela interação. Na análise transacional, os jogos oferecem surge um espaço vazio que exige autonomia real. Sem o jogo, não há vilão, vítima ou salvador. Há escolhas. Para muitos, isso é assustador. Por isso, mesmo após entender tudo, a pessoa volta, retoma conversas, revisita conflitos, tenta resolver de vez. Mas o jogo não precisa de conflito para existir. Basta engajamento emocional. Enquanto você retorna, o tabuleiro permanece montado. O ganho oculto do jogo final é evitar a responsabilidade plena pela própria vida emocional. A virada definitiva é aceitar que nem todo encerramento traz alívio imediato. Na prática, o que surge primeiro é silêncio interno, estranheza e até dúvida. Isso não é sinal de erro, é sinal de ruptura. O jogo se sustentava porque dava sentido a algo que agora precisa ser reconstruído. Quem sai do tabuleiro enfrenta o vazio antes da liberdade. E muitos voltam justamente para não lidar com esse vazio. Expor o último jogo exige o passo mais simples e mais difícil. Não voltar. Não responder, não explicar, não revisitar. Sustentar o adulto mesmo quando a criança interna pede familiaridade. Quando você se mantém fora do tabuleiro, os jogos perdem função. Não porque o outro mudou, mas porque e vira prática. E agora, na conclusão final, vamos integrar tudo o que foi visto e mostrar como transformar consciência em liberdade psicológica real.
Ao longo deste vídeo, você percorreu algo que poucas pessoas têm coragem de encarar: a lógica real dos jogos psicológicos. Viu que eles não começam com agressão, mas com convites sutis, que não se sustentam apenas na manipulação do outro, mas na cooperação emocional de quem participa. Entendeu como vitimização, agressividade, confusão, moralidade, dívida emocional, medo de perder, necessidade de explicar ou de ser compreendido. Existem para manter papéis, confirmar roteiros e preservar ganhos ocultos. E, principalmente, você percebeu que o tabuleiro só continua montado enquanto alguém aceita jogar. Eric Berne deixou claro: quem não reconhece os jogos vira personagem deles. Mas reconhecer não é apenas identificar o comportamento do outro, é enxergar o próprio ponto de entrada, o momento em que você reage no automático. O instante em que culpa, medo ou necessidade de aprovação tomam o lugar do adulto. Quando isso acontece, o jogo já começou. A verdadeira virada não está em vencer discussões, se defender melhor ou provar que está certo. Mesmo sem aplauso, compreensão ou validação. Talvez a maior armadilha seja acreditar que sair do jogo trará alívio imediato. Na maioria das vezes, o que vem primeiro é estranheza, silêncio, um vazio onde antes havia conflito constante. Esse vazio não é fraqueza, é espaço. Espaço para decisões reais, relações mais honestas e uma vida emocional menos reativa. Jogos organizam o tempo, mas liberdade exige responsabilidade. E isso assusta quem passou a vida inteira reagindo em vez de escolher. Se este conteúdo fez você reconhecer padrões, relações... Aqui, não falamos de autoajuda superficial, mas de consciência psicológica aplicada. Se você quer continuar aprofundando nos jogos, nos roteiros de vida e nos mecanismos invisíveis que regem as relações humanas, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque a partir do momento em que você entende o jogo, a decisão de jogar ou não finalmente volta a ser sua.